Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Está começando mais um episódio de O Gestor, especificamente o primeiro episódio da terceira temporada, do seu podcast que traz aqui assuntos práticos da gestão do dia a dia, trazendo os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão, para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e nós estamos muito felizes, né, Bruno, de estar retomando com a terceira temporada, mais um ano nessa jornada de desbravar as melhores práticas e os cases de sucesso do empreendedorismo capixaba. E hoje, para começar com o pé direito, a gente tem aqui a ilustre presença do Rogério Salume, né, que é o fundador e atuou durante anos como CEO, como conselheiro, e a gente vai contar um pouco mais dessa jornada do Rogério. Rogério, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês. Espero passar um pouquinho aqui dessa jornada, né, daquilo que foi aplicado com gestão. Você falou aí muitas vezes as boas práticas e também aquelas que não são muito boas práticas, mas são necessárias para que você chegue ao ponto de ter uma empresa vencedora. Exatamente. Gabriel, eu queria trazer um ponto aqui, Rogério, não sei se você sabe, geralmente você é um produtor de conteúdo também, muita gente que acaba seguindo os nossos conteúdos, acaba consumindo os nossos conteúdos, ainda não nos segue. A gente tem diversas listas de transmissão, a gente compartilha também esses conteúdos, e se esse for o seu caso, você que está ouvindo, está chegando aqui com a gente, chegou nesse primeiro episódio da terceira temporada e ainda não segue o nosso canal, fica aí o convite, a gente está trazendo uma pegada completamente diferente para essa nova temporada também. Perfeito. E tenho certeza que todos os próximos conteúdos vão fazer muito sentido para você, e já deixa aí também a sua avaliação na sua plataforma onde você costuma assistir ou consumir esse conteúdo em áudio também. E a gente costuma dizer que para todo o início de uma nova jornada a gente precisa de trazer pessoas à altura, né? E certamente o nome do Rogério já está na nossa lista ali, que a gente estava querendo trazer há bastante tempo. E a gente fica muito feliz realmente por você ter aceitado o nosso convite para dar esse restart nessa nova temporada, Rogério. Rogério, começando com essa jornada, dividindo um pouco a nossa conversa entre a jornada do gestor, né, do empreendedor, e depois falando um pouco mais dos business, queria voltar assim, você é de Itabuna, na Bahia, e queria saber como é que começou. Você diz muito sobre, quando você posta, né, seus conteúdos sobre todo mundo ser um vendedor, como é que começou essa jornada de vendedor ou de empreendedor aí do Rogério? Bom, legal. De fato, eu sou do interior da Bahia, de Itabuna, nasci em Itabuna, uma cidade muito bacana, muito acolhedora. Tive uma infância extremamente, posso dizer assim, especial, né? Venho de uma família muito estruturada, eu sou o mais novo de 3 irmãos. Meu pai é funcionário do Banco do Brasil, minha mãe professora, mas que decidiu dedicar a vida para cuidar ali dos filhos, da casa. Então, essa minha passagem dos primeiros 11 anos em Itabuna foi muito legal e eu tenho muitas lembranças. E, sem sombra de dúvidas, ela foi muito importante na construção do meu profissional. E qual é o meu profissional? Eu sou um profissional de vendas, eu sou um vendedor. Eu sempre falo isso, né? Eu me apresento como vendedor. Você não é empresário, você não é empreendedor, você não é um gestor. Não, eu sou um vendedor. E eu acredito de verdade que todo gestor tem que ser um vendedor, porque senão ele não consegue vender as suas ideias, vender os seus posicionamentos, vender a necessidade da empresa seguir um caminho, né, para o seu time. Então, antes de mais nada, você tem que aprender a vender, né? Vender para você mesmo o seu sonho, acreditar realmente naquilo que você está com vontade de fazer. Então você tem que vender para você vende para quem está do seu lado, assim, os mais próximos, seus amigos, família, e aí você consegue, como uma onda, ir impactando mais gente, né? Vendendo esse projeto, vendendo esse sonho. Então, Itabuna, essa minha passagem lá foi muito importante, eu não tenho dúvida. Tem cases ali, eu comecei, por exemplo, a vender frutas na frente de casa, vender geladinho, que a gente fala juju, que é o chup-chup,
também ali para os vizinhos. Lembro também de um momento em que meu pai deu para a gente um Atari. Atari, para quem não sabe, pessoal, é o videogame da década de 70 ali, né? Final da década de 70. Já joguei. Telejogo, antes do Atari, aliás, o telejogo, que só tinham 3 joguinhos ali, a gente acoplava na televisão. E aí eram poucas as casas que tinham isso. A gente teve esse prazer, né, essa oportunidade de ter um videogame em casa. E aí nos finais de semana, que meu pai e minha mãe iam para o mercado, essas coisas todas, eu chamava os colegas lá e fazia lá um cassino, alguma coisa assim, para poder brincar, e aí a gente apostava e tal, aquela coisa. Então, isso vem desde lá de trás, essa questão do vender um momento para estar junto com as pessoas e entregar uma experiência legal. Eu não tenho dúvida que essa passagem foi importante. Já vendendo experiência desde infância, né? Desde a infância. Vendendo alguma experiência, né? Se é ali no jogo do videogame, se é na hora de vender lá uma fruta, um cacau, uma jaca, uma banana, que era aquilo que eu tinha, né? E aí ficava brincando com as pessoas, comprava lá, comprava uma caixinha de chiclete, botava na porta de casa, e era por brincadeira, não era por necessidade. E era por brincadeira porque, assim, meus amigos todos jogam bola, eu não sei jogar bola. Então, no final de semana, eles ficavam jogando bola. Eu tinha que ocupar meu tempo. Como é que eu ocupava meu tempo? Fazendo alguma coisa. Então, eu criava essas... Eu gosto muito dessa perspectiva que você coloca de que o próprio empreendedor ele tem que vender a visão, né, de longo prazo para o time, né? Eu internamente na minha empresa estou fazendo isso, inclusive como um reporte mensal no qual a gente compartilha ali as visões, o que a gente está alcançando, como que a gente está arrumando em linha aos nossos objetivos, mas muito na perspectiva de comunicar mais o propósito, os nossos desafios e como que a gente está indo nessa jornada. Eu acho que essa perspectiva, Bruno, da gente vender para dentro de casa muitas vezes, né, Rogério? Acho que sensacional, um aprendizado assim que ao longo do tempo eu fui tendo, que eu acho que já inicia cirúrgico aí nessa. Você sabe o que aqui é uma coisa que dando um salto, né? Muito trazendo um pouco para os dias de hoje, que eu fiz muito isso nas empresas, principalmente na Wine, e hoje eu continuo fazendo, trazer o gestor na hora de uma reunião. A gente tem uma reunião estratégica, então eu peço para o gestor me vender o departamento dele, me venda o seu departamento, o que você fez, o que você entregou e aquilo que você vai fazer, então me venda, né? Não é me apresente, é me venda. Eu quero comprar a sua capacidade de gestão, eu quero comprar realmente o seu sonho. E o seu sonho tem que ser aquilo que você está entregando, aquilo que você está se comprometendo. Então, a gente muda um pouco essa lógica ali para trazer para todo mundo essa visão de você tem que comprar em primeira mão aquilo que você está ali entregando, está vendendo. É disso que você está falando também, Gabriel, e acho que conecta muito, está muito ligado a essa parte de rotinas, né? Mas principalmente rituais. Essa criação de rituais com a equipe faz total diferença nessa hora do alinhamento, principalmente de cultura, de compartilhamento de visão. Muitas empresas ou muitos gestores, enfim, acabam entendendo que isso precisaria ficar apenas uma pequena cúpula e que as grandes decisões ou a visão da empresa precisa ficar na cabeça de poucas pessoas, sendo que, na verdade, o impacto, à medida em que a empresa ela é construída a partir de muitas mãos, as pessoas precisam estar o tempo inteiro compradas com essa visão de longo prazo. Isso se conecta muito com uma fala que eu ouvi sua, Rogério, de você falando sobre funcionário ser também ali um torcedor, né, do negócio, né? Um torcedor, vamos dizer, eu, por exemplo, sou mineiro, mas sou torcedor do Flamengo, sei que o Gabriel é torcedor do Cruzeiro, enfim. E aí o tempo inteiro o torcedor, mesmo se ele não tiver, se o time não tiver numa boa fase, ele está o tempo inteiro vendendo que o time dele é bom, assim, com o adversário, enfim. Como é que é essa perspectiva, trazendo um pouco do que a gente está comentando, da sua história, dessa vocação para vendas, mas o que isso tem de conexão, por exemplo, de alguém que é torcedor e que naturalmente ele está o tempo inteiro acreditando nessa visão do time e qual que é o paralelo disso com o negócio, com a empresa, né? Quando me perguntam sobre cultura, né, quando me perguntam sobre gestão de pessoas, quando me perguntam sobre a liderança de um time com mais de 1.000 colaboradores, o que é que você faz diferente, né? O que é que você fez diferente? O que é que você acredita que foi a grande mudança no seu modelo de gestão? E o que eu trago é sempre isso. Eu acordava e dormia
pensando e trabalhando para transformar todos os meus colaboradores e clientes em torcedores. Torcedores por aquilo que a gente estava se comprometendo a fazer. Torcedores pelo sucesso da empresa. Torcedores de verdade pelo projeto da Wine, no caso, foi o grande projeto que eu fiz até hoje e que vão vir outros também. Por quê? Porque você não precisa explicar muito para uma pessoa que é um torcedor de algo, né, o que ela tem que fazer para estar próximo, para ela estar feliz, para ela crescer, para ela ajudar aquela pessoa, coisa, a crescer. Ela tem que, transmitir energia positiva, ela tem que estar acompanhando, ela tem que estar valorizando, ela tem que estar, mesmo no momento ruim, apostando, trabalhando, ajudando. Como você bem disse, seu time pode estar na Série A, você está torcendo. Vai para a Série B, você vai continuar torcendo. E aí você vai comprar uma camisa nova. E aí você vai se associar, você vai pagar a mensalidade, porque você quer ver seu time voltando para a Série A. Problema todo mundo tem. Só que o torcedor, ele não troca de time. Ele acompanha o time nos altos e baixos. Sim. E nesse acompanhar, ele busca ajudar. E por isso que essa, para mim, é a minha principal tese de gestão de pessoas. É transformar todo o time em torcedor. E aí esse time transforma todos os clientes em torcedores, que também é importante. O cliente torcedor, ele não te troca por um concorrente seu por causa de 10, 15, 20 reais. Ele não te troca. Ele entende, ele aceita e ele percebe um valor naquilo que está sendo feito. Que ele torce por você, porque sabe que você está trabalhando para entregar o melhor. Isso passa por transparência, isso passa por realmente um alinhamento completo com o time. E aí, como você bem disse, estratégia só na cúpula é o maior erro de uma empresa. Decisões tomadas só na cúpula é o maior erro de uma empresa. Estratégia, ela está definida, mas ela tem que ser cascateada, ela tem que ser divulgada em toda a companhia, sem exceção, né? Números como resultado, faturamento, todo mundo tem que saber. A companhia toda tem que estar sabendo, por exemplo, das principais linhas de uma DRE. Ah, mas como que você vai mostrar uma linha de DRE para uma pessoa que está ali no operacional, mas que não sabe? Ensine a ela o que é um custo fixo. Sabe por quê? Porque ela vai entender quando você falar que a empresa não bateu a meta porque o custo fixo estava acima do orçado e aí vocês não vão ter uma participação de resultado daquele ano. Ela entende. Agora, é diferente, se ela não bateu a meta, não vai ter divisão de resultado. Mas como não bateu a meta se o faturamento a gente alcançou? Você sabe, a maioria das empresas esmagadora não dão essa visibilidade para os seus colaboradores e isso atrapalha o desenvolvimento da empresa, das pessoas e do negócio como um todo. Aí fica só a cúpula ali sorrindo e sofrendo sozinho. Muitas vezes por puro receio de compartilhar um número, né, de faturamento e aquilo dá uma impressão de somos gigantescos e tal, alguma coisa assim, ou está faturando muito. E às vezes você conta a história, como você falou, né? Às vezes você está num ritmo de faturamento que está crescendo, está significativo, porém a estrutura lá embaixo. A estrutura de custo está te dando um prejuízo. Então, se você não compartilha tudo isso, esses desafios, né? Como é que as pessoas vão comprar, né, a camisa da empresa, dizendo e trabalhar, né, a manutenção de custos mais eficientes e etc. Né? Então, tem alguns momentos, algumas passagens que são muito emblemáticas para mim. Por exemplo, a faturar R$1 bilhão. Faturar R$1 bilhão é um número, né? R$1 bilhão, são pouquíssimas empresas que faturam R$1 bilhão. Mas faturar R$1 bilhão não quer dizer ter R$1 bilhão na conta, não quer dizer que a empresa tem lá R$1 bilhão para distribuir. Se faturou R$1 bilhão, ela tem custo, os produtos que você comprou para revender tem custo, os salários, os impostos. Aí você começa a mostrar para as pessoas a composição do que é aquele 1 bilhão, o que é que sobra. E muitas vezes, como você disse, não sobra nada, porque a empresa está num momento de crescimento, de investimento, está fazendo um investimento no outro galpão, está fazendo investimento em tecnologia, está fazendo investimento, ou não, né? Está juntando recursos para lá na frente dar um outro salto. Se isso não está claro, as pessoas erroneamente, por culpa dos gestores, sem dúvida, pura e unicamente por culpa dos gestores, só olham o númerozão do faturamento. E fala, pô, 1 bilhão, essa empresa me dá um aumento? Pô, mas não posso. Pô, mas como dá 1 bilhão? Cara, não tem como, não tem dinheiro. Como tem dinheiro e está faturando 1 bilhão? Você tem que ensinar. É o papel da empresa. E aí é para todo mundo.
da pessoa que cuida da faxina, que é extremamente importante, ao diretor. Todos têm que ter acesso à informação. Obviamente que você tem um nível, né, de detalhe daquela informação que você não precisa chegar no ponto máximo para as pessoas que só precisam entender o que é aquela linha, né? Você não precisa ir dar uma aula de economia para uma pessoa que só precisa entender que aquilo ali é menos o faturamento, que ela tira um pedaço do faturamento. Exatamente. Então, ele não vai ter ali o resultado que a gente estava esperando. E isso tudo ajuda na construção, por exemplo, do orçamento. Isso ajuda na construção dos resultados quando são apresentados. Fica muito mais simples. Perfeito. É difícil de executar, tá? Mas é muito mais simples de você gerenciar uma equipe quando isso é feito de forma transparente. A gente vê que o episódio é bom quando em 10 minutos a gente já entrou em várias temáticas de cultura, de planejamento, de orçamento. Eu queria dar um passo para trás, Rogério, voltar depois que você, da sua jornada em Itabuna, você tem uma experiência muito forte no Grupo Martins, né, que é um dos principais grupos de logística aí, com alcance, uma capilaridade enorme, né? E aí você consolida essa posição sua de vendedor ali na ponta, né? Vendendo os serviços ali do Grupo Martins, né? Foi essa jornada que aconteceu? Como é que foi essa transição? De Itabuna, então, eu fui para Salvador, né? Meu pai queria que a gente estudasse na capital, que a gente tivesse uma condição de morar na capital da Bahia, de ter acesso a coisas que a capital trazia para a gente, estudo, né? Relacionamentos, visão ali de um mundo diferente. Eu fiquei 4 anos em Salvador, eu já nadava, então eu nadei profissionalmente, ali eu treinava todo dia, então em um campeonato brasileiro eu conheci o pessoal do antigo Praia Tênis Clube aqui de Vitória, que não tem mais, que me convidou para vir para cá. Então em 89 eu vim para cá, a convite de um clube para nadar, por isso que eu vim para Vitória. E aí vim para Vitória, nadava, estudava e tal, tinha uma família, meu primo tinha muitos amigos, então foi muito fácil para mim me alocar com os amigos deles, e eu busquei nesse meio tempo também fazer alguma coisa para faturar um dinheirinho para poder tomar um milkshake, para comer um sanduíche, né? Meu pai me ajudava, mas eu já estava com 16 anos, eu queria ter um pouquinho dessa liberdade. E aí foi aí que eu comecei a vender, vamos dizer assim, profissionalmente mesmo, porque eu tive a carteira assinada. Então, eu morava no Jardim da Penha, numa pensão, e fui atrás de uma distribuidora para poder representar, ser vendedor naquele tempo ali que eu tinha livre. Foi quando eu comecei a vender bala. Vender bala, chiclete, bala, house, Trident, essas coisas todas. Foi maravilhoso porque eu saía andando e vendia. Você vende em cada esquina que você passa. Eu vendia, por exemplo, pacote de bala para troco. Então, um pacote de bala, R$5, você vende uma aqui, uma ali, e é isso aí. Só que o vender, para mim, era uma parte daquilo que eu mais gostava e que eu mais gosto, que é me relacionar. Então, eu estava conversando com você aqui, daqui a pouco eu já estava na banca, estava conversando com ele ali, já estava conversando, e começava a criar uma rede de relacionamento muito bacana. Quando eu entendi que isso era o grande diferencial para o vendedor, uma rede de relacionamento, credibilidade, transformar os meus clientes em torcedores, porque eles vinham eu indo a pé, eles vinham fazendo as coisas certas, correndo atrás, resolvendo, eles vinham que quando eu fiz o investimento e deixei de andar a pé e comecei a andar de bicicleta, já está aí melhorando. Aí você começa a entender o poder do relacionamento e o poder do torcedor. Todo mundo ali querendo que as coisas aconteçam. Em um determinado momento eu conheci o Martins, que é o maior atacado da América Latina, fica em Uberlândia. E naquela época não tinha internet, comecei a estudar, a ler, pesquisar em revista quem era o Martins e de verdade me apaixonei pelo aquele universo. Falei, cara, essa empresa é gigante. Eu quero trabalhar na maior empresa. Eu sou um vendedor profissional, quero crescer, adorei fazer isso, quero trabalhar no maior. E botei como meta. E aí mandei carta, telegrama, para poder fazer as minhas entrevistas. Aí fiz uma entrevista, não passei porque eu estava tão bem preparado para fazer a entrevista, que o gerente lá que me entrevistou, que era o regional, falou, não posso contratar. Ele me falou isso, não posso contratar, porque o nível está diferente, né? O pessoal que é vendedor, aquela coisa toda, aquilo me deixou muito chateado. Falei, não, vou trabalhar nisso aí. E aí, depois de mais 1 ano e meio, 2 anos, teve um evento
do Martins aqui, onde veio um diretor, eu mandei lá um telegrama para ele, ele marcou comigo, coisa de 5 minutos, ele me contratou. E aí eu entrei para o Martins, foi minha grande escola, trabalhei 7 anos, foi no Martins que eu comecei a ter essa visão mais estratégica de negócio, né, de logística, de distribuição, de posicionamento de centros de distribuição, do poder da velocidade da entrega, do quanto é importante você ter uma logística eficiente, um relacionamento, estratégia, custos. Então foi uma escola muito grande, cresci ali profissionalmente, fui transferido para Uberlândia e por uma questão de decisão pessoal que faz parte, vamos dizer assim, de como eu tomo decisões pessoais, né? Eu sempre olho para os meus pilares. Minha filha tinha acabado de nascer, eu não queria ficar longe dela, da Vitória, e aí eu tomei a decisão de voltar para Vitória, cidade, para ficar junto com a minha filha e não dar continuidade no Martins. Eu estava tão crescendo profissionalmente na minha função executiva. E aí voltei para cá, só que aí eu voltei, uma filha, precisava trabalhar, não tinha tempo para ficar. Como eu pedi para sair, a gente sabe que você pede para sair, pede para sair. Eu voltei a trabalhar aqui no Ceasa, na área de vendas de uma distribuidora de frutas, verduras e legumes. Voltou às origens. Voltei para as origens e aí pronto, veio uma outra etapa da jornada que foi onde o vinho apareceu na minha vida. Pegando exatamente esse gancho, uma das coisas que mudaram bastante a minha vida foi identificar uma balança que é de geração de valor. Primeiro você gera valor e depois, naturalmente, você consegue extrair um pouco daquele valor que você gera. Se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, do Jeff Bezos, a quantidade de dividendos, na verdade, de valorização dos ativos que ele conseguiu dos investidores da Amazon versus o que ele extraiu enquanto indivíduo, mesmo ele sendo um dos maiores bilionários do mundo, é muito menor o que ele extraiu de valor versus o que ele gerou de valor em determinado momento. E as pessoas acabam entendendo, poxa, mas ele é bilionário, ele poderia pegar esse recurso e distribuir para as pessoas, mas a quantidade de valor que ele gerou é desproporcional em relação àquilo que ele obteve para si próprio. E eu queria pegar exatamente esse gancho por entender que você identificou exatamente nesse momento da sua trajetória uma oportunidade de gerar valor em algo que ainda era muito mistificado, né? Ainda muito, vamos chamar assim, burocratizado ou ainda muito elitizado no Brasil, que era o consumo de vinho, a relação das pessoas com o vinho. E imagino que seja exatamente nesse momento em que surgiu a estação do vinho. Como é que foi essa identificação dessa oportunidade, essa transição novamente para um outro tipo de mercado, um contato com, obviamente, distribuição, logística, mas como que você identificou que você poderia gerar valor e, consequentemente, isso faria muito sentido também, esse valor retornaria para você no futuro? Então, tem algumas coisas que são importantes para os nossos amigos e amigas que estão assistindo aqui, empreendedores, quem quer fazer alguma coisa diferente, quem está querendo tomar uma decisão da vida, que é o seguinte: se você não tiver visão de médio, longo prazo, raramente, muito difícil, você vai conseguir colocar de pé um negócio de sucesso. Você pode ser um meteoro, mas todo meteoro ele some, ele se consome. Então a gente precisa entender que é o seguinte: para você criar valor em uma ideia, em um produto, em um negócio, você tem que ter calma, paciência, resiliência e ter uma visão de médio e longo prazo, no mínimo 5 anos, e aí vai embora. Eu sempre tive isso muito claro pelas escolas que eu passei como funcionário, né? Pelas lições que eu tive em casa de meu pai, do meu avô. Meu pai sempre foi um cara que falava assim: constrói, planta, rega, cuida, que a fruta nasce. A fruta ela não aparece do nada, a fruta só aparece depois de alguns anos que você planta, rega, cuida, e aí a fruta aparece. Só que lembre-se, a fruta pode nascer podre. Depende de como você vai cuidar. Por isso é que muitas vezes quem não tem essa visão de médio e longo prazo colhe uma fruta ruim. Isso eu sempre tive muito claro, olhar para frente e ter calma. E aí que eu acho que tem um ensinamento muito legal. Quando a gente fala ter calma, as pessoas falam assim: mas ter calma é fácil para você que já chegou lá. Não.
Eu comecei do zero. Eu comecei devendo a agiota, eu comecei devolvendo o carro para banco, eu comecei pedindo dinheiro emprestado, eu comecei usando cheque especial de um banco, pagava do outro, eu comecei quebrando algumas vezes, mas eu nunca saí da linha que eu tinha me comprometido a executar, que no caso foi de empreender no mundo do vinho. Então, eu estava numa empresa, que era essa distribuidora do Ceasa que eu falei para vocês, o dono da empresa trouxe 2 garrafas de vinho do Chile, estava na moda o vinho, né? Tava começando todo mundo a querer tomar vinho e tal, a gente estava naquela época dos Santas, né? Santa Helena, Santa Rita, Santa Lúcia, os vinhos. Ele chegou com 2 garrafas de vinho assim, lá Pousada Cabernet Sauvignon e lá Pousada Carmené, botou na mesa, eu era o gerente de vendas, ele falou, ó, comprei 2 carretas, paguei à vista, tá chegando aqui há 2 semanas, precisa vender. Eu olhei para aquilo ali e falei, olha só, a gente vende bacalhau, azeitona, azeite, como é que é vinho? Eu, particularmente, não sabia nada de vinho. Nada. Eu sempre brinco assim, eu falava Carmené, Merlot. Eu não sabia, e não é porque eu falava porque eu não sei falar, não falava porque não era a minha linguagem, eu não tinha acesso a isso aí. Uhum. Mas eu era e sou um vendedor. Então eu sabia que se eu estudasse sobre o produto, se eu me aprofundasse sobre aquele segmento, eu iria poder treinar o meu time e a gente iria vender, porque é um produto como qualquer outro. E aí, comprei livros, comecei a estudar, comecei a frequentar confrarias, comecei a entender como é que as pessoas lidavam com esse produto. E aí comecei a ter uma visão, que eu acho que aí vem vamos dizer assim, a picadinha que o empreendedor tem, né? Assim, você tem que estar aberto. O empreendedor é aquele bicho que está com a antena ligada, está ligada. Passa um bocado de coisa e opa, tem uma oportunidade ali. Dá para fazer, opa, isso aqui dá. Todo mundo conhece alguém que vê a oportunidade de tudo, né? Mas você uma hora tem que parar de sonhar e ver a oportunidade e partir. Porque tem que também ser ficar só realizador vendo, você tem que pegar, capturar e partir. Então, eu comecei a frequentar esses ambientes do vinho, comecei a ler, bacana, 7 mil, 8 mil anos de história, né? Um produto mundialmente conhecido. Aí eu chegava nas confrarias, uma frescura da porra, todo mundo se arrumando, todo mundo com as taças, um olhando para o outro de cima para baixo. Repetindo o que o outro faz. Ele falava assim, não, nossa, que aromas de frutas negras, frutas negras, ninguém está sentindo nada, está todo mundo tirando onda. Eu comecei a entender, mas esse negócio aqui está muito elitizado. Só pode tomar vinho na taça de cristal, só pode tomar vinho em silêncio, num lugar com a luz baixa. Falei, porra, não pode. O Brasil é um país rico de pessoas pobres. Essa é a realidade do nosso país. Então, como é que você quer pegar um mercado endereçável? No Brasil tudo é superlativo, né? Você pegar um mercado de rico no Brasil é muito grande. Mas um mercado muito grande no Brasil mesmo é de quem é classe média, é B, C e D. Esse é o mercado que todos querem atuar. E foi esse mercado que, na hora que eu estava ali no mundo do vinho, olhando esses caras falando um bocado de mentira e se enganando, eu falei, cara, por que as pessoas estão tomando mais cerveja, estão tomando mais cachaça e não podem tomar vinho? Por que não podem tomar vinho? Eu comecei a me questionar. E aí comecei a entender que é por causa disso, porque se criou uma áurea de glamour em cima de um produto extremamente popular, que poderia ser consumido como qualquer outro, como uma cerveja, mas foi criado barreiras para que as pessoas não tivessem acesso, como taças, como o linguajar, os nomes, as uvas, os aromas. A pessoa no final do dia quer abrir uma garrafa de vinho, tomar, ficar feliz, ficar tranquila. Aí você fala, não, mas você só pode tomar esse vinho se você harmonizar com um carré de cordeiro com foie gras. Bicho, o cara só tem feijão, macarrão e tem 2 batatas na geladeira. Ele não quer saber de harmonizar, ele quer saber de tomar um vinho e comer e tá tudo certo. Né? Ah, mas só gosta de vinho doce. Tome vinho doce. Só gosta de vinho rosé. Tome vinho rosé. São milhões de pessoas. Isso começou a mexer na minha cabeça e eu me questionar. Por que não, por exemplo, tomar vinho com pizza, com hambúrguer? Por que não? Você gosta de vinho branco? Tome branco. Ah, vinho tinto com sushi? Pode tomar. Vinho branco com churrasco? Também pode. Porque assim, vinho branco é com peixe e vinho tinto com carne. Pode misturar e abre a geladeira. Pode guardar na geladeira? Guarda na geladeira. Já vem escrito até atrás do vinho, né? Você está entendendo? Aí se você olhar, por exemplo, na história da wine, a gente tirou tudo isso do Contra-Rota. A gente começou a se comunicar de forma
tranquila. Na realidade, a estação do vinho, que foi antes, que foi aí, falei, bom, eu acho que está na hora de eu empreender. A empresa passou por uns problemas financeiros, teve aí uma max desvalorização do dólar, ela estava muito alavancada. Eu me lembro como se fosse hoje, ela tinha uma linha de 10 milhões de dólares, onde eram 10 milhões de reais pegado, tomada, porque ela importava. E da noite para o dia, qual praticamente... Empresa? A estação? A estação não, a empresa que eu trabalhava. Da Ceasa. E aí da noite para o dia, o dólar foi de 1 para 4. Perfeito. Final ali dos anos 90. Então, os 10 milhões de reais viraram 40 milhões de reais em dívida. Me pagavam naquela época para a empresa quebrou. E aí, eu falei, bom, ou eu vou para uma outra empresa ou eu vou empreender. Eu resolvi aí, dentro dessa visão que eu tinha começado a ver, empreender no mercado do vinho. Aí comecei a estudar mais, frequentar mais as confrarias, frequentar mais esses ciclos assim, para poder ter certeza de que eu poderia muito bem agregar valor em um produto extremamente conhecido mundialmente, né, e simples, agregar valor ele numa população como a do Brasil. Nasceu a Estação do Vinho em 2003, com esse propósito de democratizar o consumo do vinho, de levar o vinho simples para as pessoas. E aí foi de 2003 a 2009, uma jornada incrível. Ninguém vendia vinho pela internet, foi uma loucura, porque a gente teve Você já iniciou essa venda pela internet? Já pela internet. Distribuição para todo o Brasil? Foi a primeira empresa a vender vinhos pela internet no Brasil, Estação do Vinho 2003. Ninguém fazia isso. E aí foi o grande desafio, como vender vinho pela internet no momento que as empresas de e-commerce no Brasil só vendiam livro, CD, tênis. Era basicamente isso. Né? E aí você vem vendendo uma garrafa, é vidro, líquido, quebra, mancha, é pesado. Um CD, 250 gramas, um livro, 300 gramas, 150 gramas. Uma garrafa de vinho começa de 1,300, 1,3 kg. E ninguém pediu uma só. E você só tinha naquela época o Correios fazendo o last mile. Só tinha o Correio. Depois que começou a mudar. Então foi uma experiência incrível, 2013 a 2009, né, que foi essa passagem pela Estação do Vinho. Em 2009 vendi a Estação do Vinho e aí fundamos a Wine em novembro de 2000. Fazer uma pausa aí, que esse é um aspecto interessante que eu não sei se todos conhecem, que é a realização do primeiro exit, né, do primeiro... A realização do primeiro negócio foi justamente com a Estação de Vinho. Foi a Estação do Vinho. Foi uma empresa que saiu do zero a 13 milhões de faturamento. Perfeito. Foi o primeiro e-commerce de vinhos do Brasil. A gente navegou nesses 5 anos sozinhos, a gente não teve concorrente no Brasil. Online, a gente concorria com as importadoras e as lojas, então a concorrência era: tem um bicho aí vendendo pela internet querendo tirar o nosso mercado de loja. Não vai funcionar. Então, a briga, a discussão, e isso é público, tem vários jornais, revistas, eu mesmo falando que nada, nós vamos destruir as lojas físicas. E aí os caras das lojas, que nada, esse negócio de e-commerce não vai dar mais um ano. Era o momento que isso estava acontecendo. Vamos lá, 2003, época do fax ainda. Você tinha no Brasil 26 e-commerces. Era o início. E nos Estados Unidos, pouco antes, tinha tido uma bolha Você das tinha a bolha lá das .com e tal. Então a gente estava num momento assim era tudo muito novo. Profissionais para trabalhar nas plataformas, como a gente fazer. O cartão de crédito ainda estava realmente começando a ser muito difundido, mas as pessoas tinham muito medo porque o nível de segurança era baixíssimo para todo mundo. Então, as plataformas de segurança, as plataformas de entrega, as plataformas de e-commerce, tudo estava sendo criado. Então, foram 5 anos, vamos dizer assim, no mar azul mesmo, sozinho. A gente, no e-commerce, navegou aí de forma brilhante. Vou pegar o seu gancho do Mar Azul, do Oceano Azul, né? Tem um livro super clássico que trata sobre a criação, né, de mercados onde você não vai ter concorrentes. E todos os elementos que você foi trazendo até aqui, de certa forma, eles jogam luz a essa estratégia do Oceano Azul, né? Quando você vai para a desmistificação de um segmento que, naturalmente, ao desmistificar, você tem um potencial de vender muito mais para ele. O know-how que você tinha ali de distribuição já, de posicionamentos logísticos que você herdou do Grupo Martins também,
E aí depois você vem com a proposta também, não sei aí em que momento, né, na história, mas você vem com a proposta de um clube de assinatura. Hoje existe clube de assinatura para tudo, né? Eu sou assinante da Wine, sou assinante de clube de café, então assim, você, de certa forma, criou, né, um mercado inexistente, desmistificou esse mercado e abriu a porta aí para vender as milhões de garrafas que foram vendidas pela Wine, né? Como que você olhou para o negócio na criação dele, né, desse segundo negócio de vinho, à luz da matriz aí da estratégia do Oceano Azul, né, entendendo o que você poderia ofertar para ser ainda mais assertivo nessa proposta de valor da Wine? Como é que você olhou para essa jornada lá em 2008 e falou, cara, agora eu entendi, eu não sei se teve esse momento eureka também, mas eu entendi, o caminho é por aqui. Como é que foi essa jornada, Rogério? Então, teve esse momento e foi exatamente esse momento que fez a gente vender a nossa participação na Estação do Vinho e começar o projeto da Wine. A gente tinha muito claro em 2007, a gente tinha muito claro o que era necessário para transformar a Estação do Vinho numa Wine. Então a gente vinha numa rota de crescimento, a gente estava em growth completo, né? A gente crescia demais, a gente estava assim, muito acelerado, e a gente sabia o que tinha que ser feito para sustentar aquele crescimento e nos dar condição de construir projetos, novos projetos, o clube, internacionalização e blá, blá, blá. Só que, então, a gente tinha aqui um conjunto de investidores que eram anjos. E a gente sentava de forma muito transparente aos projetos, a gente precisa disso, e a gente precisou naquele momento específico criar ter uma rodada de investimento, colocar dinheiro no caixa. Para quê? Por exemplo, para deixar de comprar do mercado e importar, para investir em tecnologia muito, para poder atrair talentos, porque o negócio precisava aí de pessoas mais capacitadas, a gente precisava de um investimento para poder estruturar melhor a empresa. Mas o que ia custar mais era pivotar do compra no mercado local de importadoras e começamos a importar os nossos produtos, porque importar é uma coisa que tem uma necessidade de caixa muito grande, né? Até que você tem os créditos, até que as pessoas te deem crédito, você vai pagar adiantado, você tem todos os custos de importação, você bota o produto dentro de casa, mas ele tem uma quantidade de dinheiro que foi deixado no caminho até aquele produto tá em casa muito grande. Isso muda depois. Então você primeiro é assim para todo mundo. E aí nessas conversas estratégicas a gente não teve o apoio, né, para poder continuar o nosso projeto na velocidade. Não é que a gente não teve o apoio para o projeto, a gente não teve o apoio para executar na velocidade que a gente queria, que é diferente. Todo mundo te apoia, mas vamos mais calma. Em vez de você fazer isso ano que vem, vamos fazer isso faseado em 4 anos. Só que para a gente, quando eu falo para a gente, era eu e o Anselmo, a gente fundou a Estação do Vinho, a gente fundou a Wine, tá? Foi sempre nós dois fundamos essas companhias. O Anselmo deixou a Wine em 2014 e aí vendeu a participação dele, foi para os Estados Unidos, eu continuei até recentemente. Então a gente decidiu sentar e falar, bom, beleza, desalinhamos na velocidade, não na estratégia. Tem como reverter isso? Não. Então, a gente não acredita nessa velocidade. A gente acredita na estratégia, mas nessa velocidade a gente acha que alguém vai entrar no nosso oceano e vai começar a fazer alguma coisa que a gente não está fazendo ou na velocidade que a gente precisa fazer. Perfeito. E foi nesse momento que a gente decidiu fazer o exit, negociamos, fizemos nosso exit e aí fundamos a Wine. No mesmo ano, a gente saiu em janeiro, fevereiro de 2008 e em novembro fundamos a Wine. Nessa negociação, a gente negociou num valor extremamente baixo para não ter no compete, para não ter nenhum tipo de trava. Então, a gente abriu mão de dinheiro para poder ter a liberdade de executar o novo projeto. E quando foi, em novembro, a gente inaugurou a Wine. Aí sim, já com a cabeça
organizada do que era necessário pelos aprendizados acumulados para a gente poder navegar nesse mar que ainda continuava azul. Iam ter 2 empresas só, a Estação do Vinho e Wine, né? A Estação do Vinho a gente conhecia muito bem, a Wine a gente queria fazer o projeto que estava na nossa cabeça. Perfeito. Então a gente seguiu pela Estação do Vinho, transformando aquele projeto na velocidade que a gente queria, atraindo recursos, atraindo investidores que nos dessem capacidade de começar uma empresa importando, com produtos exclusivos, com um time de tecnologia muito bem estruturado. E aí a história foi desenvolvendo. No livro De 0 a 1, escrito pelo Peter Thiel, um dos fundadores do PayPal, investidor anjo em diversas empresas dos Estados Unidos, principalmente, ele fala que esse conceito de 0 a 1, né, o que seria? Né? De 0 a 1 seria uma disrupção, seria você, de fato, criar algo do zero, sair do zero e ir para 1. Que eu entendo que, por exemplo, algo inexistente, que seria um clube de assinatura, de vinhos, me parece, e principalmente pela perspectiva de tecnologia inexistente à época, me parece um conceito de 0 a 1, que é diferente de um conceito de 1 a N, sendo que já existe e você vai incrementando até atingir um determinado tamanho. A diferença entre esses 2 pontos é que ele fala que quando você vai de 0 a 1, existe uma grande possibilidade de você construir um monopólio, que todas as grandes empresas que dominam o mercado conseguem se fazer de um desenvolvimento de uma nova tecnologia ou de um novo mercado ou de um novo produto para atingirem um determinado monopólio. Isso estava na cabeça de vocês quando vocês criaram a Wine pela velocidade que vocês quiseram imprimir, mas principalmente na construção de algo que pudesse dominar o mercado? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sempre... E tem muito empresário, muito empreendedor que tem medo ou vergonha de falar, de responder, por exemplo, essa pergunta. Né? Eu não tenho problema nenhum. A gente tinha em mente que se a gente trabalhasse rápido, né? Ajustando os erros de forma rápida, atraindo os melhores talentos para a equipe, transformando todos esses colaboradores e clientes em torcedores, a gente ia criar uma empresa praticamente imbatível, pelo menos por uma ou 2 décadas, porque assim, eu também não acredito nessa perpetuidade absurda. Eu acho que mesmo você saindo do 0 a 1, você em algum momento vai vir alguma coisa mais disruptiva do 0 a 1 que vai tomar ou vai modificar o mercado e aí o ponteiro muda. Né? Mas enquanto durar, a gente tinha vamos dizer, essa tese muito clara na nossa cabeça. Vamos fazer um negócio para que quem vier, venha e vai ter que remar muito para chegar onde a gente vai estar. E uma das coisas que eu sempre falei, tinha escrito lá na Wine, nós olhamos pelo para-brisa. O retrovisor é uma vez por mês. Não olhamos no retrovisor, a gente só olha uma vez por mês. Pô, mas isso de repente soa, né, meio que autoritarismo ou você é o fodão. Não, é porque o mercado para frente está tão aberto, tem tanta coisa, tanta oportunidade, que para que você vai ficar olhando para trás? Deixa quem está vindo atrás. O nosso objetivo é abrir a floresta. A gente está abrindo uma floresta. Vai vir gente que vai navegar aqui no caminho que a gente fez e tudo bem, a gente tem que estar claro com relação a isso. Tanto é que o primeiro concorrente que a Wine teve foi em 2011, que foi a Evino, que nasceu em 2011, a gente começou em 2008. Então, 2011 começou a ter outros e-commerces de vinho, realmente estruturados, que a gente começou nessa uma vez por mês a olhar para ver o que está fazendo, vamos seguir aqui. Porque você também tem que olhar o que o mercado está fazendo. Então, essa vontade de liderar o mercado, de fazer coisas diferentes, de ser rápido, transformou a Wine. Tanto transformou que em 2010 a gente criou o Clube do Vinhos. Aí você foi o primeiro clube de vinhos? Sim, a gente foi o primeiro clube de vinhos. O que tinha antes era um clube de recorrência de um produto. Você tem, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum isso. As vinícolas têm os seus clubes. Só que você recebe o vinho da vinícola. Só aquilo lá, 2 vezes por ano, uma caixa de 12. O vinho, você só vai tomar aquele vinho. O conceito que a gente criou foi de você ter uma experiência de volta ao mundo na sua casa, né, com conteúdo e, além disso, com a possibilidade de ter o maior número de rótulos disponíveis no Brasil, numa loja, com desconto, com frete grátis para que você, que é do clube, tenha acesso. Então, quem é do clube tem uma loja para dizer que é sua.
você tem serviços só que são exclusivos para vocês. Então a gente agregou ali no clube simplesmente de pagar e receber uma série de vantagens para o associado que fez a diferença e que aí sim foi muito disruptivo em 2010. A gente começou em março de 2010 o clube, a Wine nasceu em novembro, né? O aniversário da Wine é em novembro. Março nasceu o Clube do Vinho, 2010, 2 anos depois, né? As pessoas acham que primeiro veio o clube. Não, a gente era um e-commerce puro, o clube veio em 2010. Hoje, a Wine é uma empresa de clube que tem o e-commerce. Hoje inverteu, porque somos o maior clube de vinhos do mundo, são mais de 400 mil sócios, uma recorrência ali mensal. São números assim, quando você fala de recorrência, não tem ninguém no Brasil, nenhum outro tipo de clube com esse tamanho de associados. É um case que ele impressiona pela magnitude que ele tomou, né, Rogério? Voltando lá no papo da matriz do Oceano Azul, não sei se você ficou sabendo, o pessoal do IBF Academy fez um estudo de livro recente do Oceano Azul e trouxe o caso da Wine como um dos casos a ser estudados, né? E aí você vem com a criação e a matriz fala o que você pode eliminar, o que você pode reduzir, né? Eliminar que não gera valor para o mercado. E aí quando eu olho para essa analogia, eu vejo você eliminando, quase que desmistificando o mercado, junto com essa parte da própria revista, né? Eu como assinante recebia lá a revista, então eu começava a entender, começava até a sentir o aroma de frutas, como é que você citou? Frutas negras. Frutas negras, amadeirada e tal, não sei o quê. Então você vem com essa eliminando, né, esse glamour que impedia vendas, né, de certa forma, e na vertente de criar ou aumentar, você aumenta essa relação com o seu cliente, cria essa linha de clube. E eu estava até olhando aqui, tem uma caixa da Wine aqui atrás aqui. Você criou outros mecanismos também que ajudaram na competitividade e na manutenção dessa vantagem competitiva da Wine. Não sei se eles foram disruptivos quanto o Clube do Vinho, mas a própria caixa, ela obviamente deve ter facilitado muito pela logística, né? E voltando no posicionamento logístico do centro logístico, você também deve ter utilizado, imagina aqui, os incentivos fiscais que trazem competitividade para você distribuir e ampliar isso para alcançar o mercado como um todo, né? Como é que essas disrupções foram pensadas e trabalhadas enquanto método para você sempre estar ali na dianteira, né? Sempre podendo olhar para frente, para o para-brisa? Como que você olhava como método essa questão de inovação e a busca por cada vez mais gerar uma vantagem competitiva que te distinguisse ali da concorrência? Bom, é o dia a dia, vamos dizer, o dia a dia de uma empresa, o dia a dia de um gestor que está à frente ou liderando um projeto que tem um propósito, que tem uma visão de longo prazo e que tem um objetivo, né? A gente tem vários objetivos, mas a gente tinha um objetivo muito claro: ser muito grande, estar presente no Brasil todo, internacionalizar e ser o maior case de vinhos do mundo. A gente tinha esse objetivo, né? Esse é o objetivo estratégico. Tinha um objetivo financeiro, faturar 1 bi. Tinha um objetivo de quantidade de garrafas, tantas milhões de garrafas. Objetivo de número de colaboradores, de winianos. A gente tinha vários objetivos ali que são, vamos dizer assim, os KPIs que a gente olhava lá, a gente tem que seguir para esse caminho aqui, para essa empresa ser grande e ter uma estrutura. A inovação, no que dizer, inovação não é só a gente falar de tecnologia, de produto ou de serviço, né? A gente buscava estar inovando também, por exemplo, e o Brasil, ele te dá essa condição na parte tributária. A gente se preocupou muito desde o início em entender como funciona, obviamente, buscar estar próximo das pessoas que entendem disso para que elas pudessem nos assessorar e nos dar os caminhos, porque se a gente for aprofundar em tudo que é necessário, é mentira, ninguém faz isso. Então, a gente foi atrás dos especialistas para que eles nos ensinassem e mostrassem, bom, o Brasil tem essa guerra fiscal que ela é eterna, né? Onde que a gente pode estar, qual o melhor estado, onde tem o melhor benefício legal, qual é o melhor benefício legal que a gente pode estar utilizando para que a gente possa ser mais competitivo e que a gente possa, neste ganho tributário, reinvestir no crescimento da empresa para poder a empresa continuar crescendo, continuar gerando valor.
a gente entendeu que era importante quando começamos a estar, por exemplo, com o nosso centro de distribuição em Palmas, no Tocantins, e aí não foi só o Wine, foram praticamente todas as empresas de e-commerce daquela época estavam lá, porque tinha um benefício super atraente, e de lá, Palmas ele fica exatamente no centro do país. Então, a gente começou de lá fazer essa distribuição, mas tinha um risco muito grande. A gente já tinha mapeado esse risco quando decidimos ir para lá. O nosso produto é um produto de consumo imediato. O vinho é um produto de consumo imediato. Isso pode parecer loucura e pode não soar bem nos ouvidos de quem gosta, toma e guarda vinho. Mas no mundo, e aí eu não estou falando de Brasil, eu não estou falando de Vitória, estou falando do mundo todo, o mundo consome vinhos em até 36 horas. A média no mundo é de 36 horas. Mesmo quem guarda vinho 10, 20, 30 anos. Porque 99% do vinho consumido no Brasil alguém compra o vinho hoje e toma hoje. E aí você pega 1%, 2%, compra hoje, toma amanhã, compra hoje, guarda 10 anos, mas 99% compra hoje e toma hoje. Então, é um padrão de consumo para todas as outras bebidas, né, também. Falando especificamente do vinho, é um padrão de consumo. Sim. E a gente, olhando esse dado, falou, cara, a gente tem que ser muito rápido e ágil na entrega. A gente está no Tocantins, está a 2.000 quilômetros de São Paulo, 2.000 quilômetros do Rio, 2.000 quilômetros de Vitória, 2.000 quilômetros de Salvador. É o centro o geocentro do país. Tem lá uma praça que tem lá exatamente 2.000 quilômetros quase de todas as capitais. O que acontece? A gente precisava resolver esse problema. Então, enquanto uma Saks, que foi comprada pela Sephora, mandava os seus perfumes de caminhão, enquanto a Netshoes mandava os seus tênis de caminhão, a gente não podia mandar os nossos vinhos de caminhão, porque ia demorar 3 dias para chegar na casa do cliente. Ele ia... 3 dias para chegar na capital, depois mais tantos para entregar, ele ia tomar o vinho, comprava na semana, tomava na outra. E na minha cabeça é o seguinte, ele tem que comprar a semana, tem que tomar essa semana, tem que pedir a semana de novo. Óbvio. Sim. Se esse número no mundo é assim, aqui é a mesma coisa. Foi aí que veio a inovação do que as pessoas chamam de caixa da Wine, e ela não é uma caixa, aquilo não é uma caixa, aquilo tem um nome, se chama Wine Box. É um produto patenteado, foi criado na sala da minha casa. A gente demorou quase 4 meses para desenvolver aquela embalagem, porque ela tinha que aguentar impacto, ela tinha que aguentar o peso da garrafa, ela tinha que ser confortável, a pessoa poderia andar com ela. Você poderia, por exemplo, jogar aqui de 50 centímetros, 1 metro no chão, ela não tem que quebrar a garrafa. Então ela foi desenvolvida. A gente desenvolveu ela, a gente patenteou ela, a gente homologou ela na ANAC, e foi a primeira embalagem em cartão do Brasil autorizada a transportar vinhos no porão de avião. Porque até aquela data você só podia transportar vinhos em avião em caixa de madeira. A nossa foi a primeira, é uma inovação. E isso mudou o mercado de vinho para sempre no Brasil, porque todas as outras empresas que vieram depois da Wine tiveram a oportunidade, como tem até hoje, de transportar, de entregar através de caixas de papelão. Fantástico. Só que até chegar a essa liberação, tem uma jornada. Tem várias reuniões, vários testes que, se eu contar para você, seria um podcast aqui de 2 horas contando os testes da Moneybox. Né? Coisas assim inimagináveis, mas tudo bem. Homologamos e fomos a primeira empresa a poder fazer isso. Isso já nos deu um diferencial competitivo absurdo. Porque como era uma patente e como era um registro que só a gente tinha, a gente falava 48 horas em qualquer lugar do Brasil, qualquer capital do Brasil a gente entrega em 48 horas. Aliás, quando a gente começou era 24 horas em qualquer capital do Brasil, 48 horas até 100 quilômetros de um aeroporto. Isso assim foi potente. E aí a gente começou a crescer muito, ao ponto de chegar num determinado momento, que foi exatamente 2011, que a própria TAM, que era a única companhia aérea que fazia o voo para o Tocantins, virou e falou, olha, não dá mais para carregar nenhuma Wine Box. Eu tenho que ter o porão das bagagens dos passageiros e o porão de carga, não tem mais espaço para nada. Ou seja, alguém virou para a gente e falou assim, você não pode mais crescer.
Aí senta todo mundo na mesa, abre uma garrafa de vinho e fala, vamos agora reestruturar estrategicamente a companhia, porque temos que sair daqui em 30 dias. Temos que mudar uma empresa em 30 dias, porque senão a gente para de crescer. E aí foi uma loucura sair, conversar com os estados, conversar onde é que tinha o melhor benefício, onde é que podia ir e tal, até que a gente conseguiu entender e chegar numa composição com o Espírito Santo, a nossa sede sempre foi aqui, a gente chegou para o estado aqui, para o Espírito Santo, conversamos, mostramos, o estado não tinha nenhum benefício para o e-commerce, não tinha nenhuma empresa de e-commerce aqui instalada, a gente criou junto com o governo o benefício, baseado no que existia nos outros estados, foi homologado no CONFAS. Eu particularmente, assinei junto com o governador da época como entidade esse benefício que hoje é o Compete. O não presencial, né? Vendas não presenciais. Venda não presencial, o Compete, então está lá a sua criação e a gente veio para cá. Então assim, outro fato muito interessante, o Espírito Santo saiu de 2011 para 2012, de 0 em arrecadação de ICMS por venda não presencial, para 2023, 560 milhões de reais em arrecadação de ICMS e de vendas no presencial. Quase todo e-commerce está aqui, né? Mas você entendeu? As coisas vão... enorme. O impacto e a questão da visão do longo prazo, e você entender que você consegue, junto com pessoas, tendo torcedores e torcendo por tudo aquilo que está envolvido, desenvolver coisas boas. Eu imagino que, assim como esses desafios que foram surgindo, né, de ter que se ressignificar ou de reposicionar a empresa fisicamente num determinado local, eu imagino que isso deva ter acontecido inúmeras vezes ao longo dessa sua trajetória mais dentro do dia a dia, né? Se não me falha a memória, em 2018 você acabou fazendo uma movimentação interna na própria Wine, né? Mas eu queria entender como é que foi esse processo de amadurecimento da própria gestão e entendendo o Rogério enquanto indivíduo que tem vários outros interesses, tem várias ideias, é um empreendedor que identifica diferentes oportunidades. Como é que foi esse amadurecimento da gestão, a capacidade de essas pessoas que foram entrando, de fazer esse processo também de transição, né, de replicar uma cultura, uma forma de pensar, de uma coisa que eu sei que você sempre trabalhou, de colocar a equipe em primeiro lugar, porque ela naturalmente vai conseguir dar prioridade e vai atender muito bem o cliente, que acaba sendo um contrassenso, né, que a gente vê no mercado. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, foco no cliente, mas primeiro é interessante focar na equipe, né? Como é que é essa formação da equipe, esse processo de identificação de outras oportunidades e toda essa transição que você foi pensando, foi acontecendo em conjunto com esses desafios que foram aparecendo até 2018 e acho que de forma mais emblemática agora também em 2024. Como executivo, porque, vamos lá, eu comecei a empreender de fato em 2003, mesmo tendo sócio em toda essa jornada, eu sempre liderei a empresa. Então, desde 2003, eu fui CEO da Estação do Vinho, 5 anos, fundamos a Wine, aí fui CEO da Wine até janeiro de 2019. Janeiro para fevereiro de 2019. E saí da minha função executiva, de fato, de CEO da Wine no dia 30 de março de 2019. Porque de janeiro a março eu fiquei dividindo ali em transição com o Marcelo, que hoje é o atual CEO da empresa, para passar para ele ali toda a parte que a gente já vinha conversando nos 3 últimos meses de 2008. Então, a transição, de fato, começou, foram 6 meses né, de transição. Eu tive, na jornada da Wine, a gente teve vários momentos, vários M&As. Né? A gente fez aí no todo, acho que foram 11 M&As. Compra e venda. Venda de participação, né? Foram 2 vendas de participação, uma em 2012 e uma em 2016. Então, a EB Capital e a Península, do Abílio Diniz, 2012 e 2016. Aí você teve a saída do Anselmo em 2014, que foi um movimento societário
que aconteceu. Aí depois a gente teve compra, então a gente comprou Giran, a gente comprou o Clube Beer, a gente comprou o Clube do Malte, a gente comprou... Não, Clube do Malte não. O Clube do Malte a gente vendeu a empresa para eles. Vendemos para o Clube do Malte. A gente comprou Cantu, a gente comprou Bodegas. Aí, em cada movimento desse, a empresa sofre um impacto na sua cultura. Por mais que você fale, não, nossa cultura é blindada. Não existe cultura blindada. A cultura ela é forte ao ponto de ela ter sempre uma válvula de adaptação àquilo que você está fazendo. Se você está comprando uma outra empresa, você tem outra cultura e você tem pessoas excelentes que têm que estar nesse projeto, né? Então você vai dar uma adaptada e você vai agregar um pouco daquela cultura que faz sentido à sua. Muitas vezes o que vem de uma outra empresa que você compra é tão legal que você bota mal parte para dentro da sua ali em termos de cultura. Mas eu não acredito numa cultura blindada. Eu acredito que são nessas válvulas de encaixe onde você vai melhorando, aperfeiçoando para a coisa aí se construindo e se consolidando. E cultura é um ser vivo, não é estático. É assim, não mudo. Não. É assim, não mudo, você vai quebrar. Você tem que ir se adaptando, né? Os níveis de expectativa dos colaboradores vai mudando, o mercado vai mudando, o conceito de gestão vai mudando. Então, você tem que ir se adaptando naquilo ali. Obviamente que os principais pilares você não vai mudar, porque ali é a essência do seu negócio. Então, nestes momentos, principalmente para vendas que foram feitas aos fundos, você sofre muito com a necessidade de mercado, de estar trazendo talentos de mercado, de estar trazendo gente mais capacitada, estar trazendo gente, né, de outras grandes empresas. Isso é bom e é ruim. Tem que ser feito com muita parcimônia. Tem que ser feito com muita clareza. Porque executivo de mercado que não tem comprometimento com a empresa, com o propósito, com a cultura, ele está ali, velho, para entregar, para fazer, para ganhar o dinheiro dele, o bônus e no final do dia ir embora. É essa a realidade. É assim que funciona. Não é diferente disso. É assim. Você contrata executivo de mercado, o cara olha assim, quanto você vai pagar? Tá lá, beleza, estou aqui, meu contrato é o quê? 4 anos, 5 anos, então me dá meu bônus e foi embora. Ele está preocupado em entregar e realizar o bônus dele. É como é. Você tem executivos que são contratados que se apaixonam e que se transformam, que passam a fazer parte? Tem também. Que veste aqui, eu falo, que é isso, cara? É aqui meu lugar. E se encontram. Então, eu aprendi muito e sofri muito com a pressão nesses momentos de venda para os fundos que eu fiz, de ter que profissionalizar, fazer isso, vamos trazer não sei quem de Harvard, vamos trazer não sei quem do Banco de Boston, vamos trazer... Cara, hoje, os líderes da companhia, que são 5, 3 são pessoas que começaram comigo lá em 2008. Volta. Formados em casa. Né? Formado em casa. Tudo bem que eles não estavam preparados no momento que a gente precisava, por exemplo, de um CFO mais robusto para falar com o mercado. A empresa já estava completamente organizada para ser listada, a gente não tinha o CFO dentro de casa preparado para isso, mas tinha alguém que a gente sempre monitorava. Aí você traz uma pessoa de fora. Essa pessoa tem que vir para ser o trampolim para quem está ali dentro, porque a pessoa está sendo preparada para isso. Agora, se isso ficar claro, funciona, mas não é simples esse momento. E a minha decisão de sair, de deixar de ser o CEO e passar a função mais estratégica, presidir o conselho. Então, quando eu saí de CEO, fui para presidir o conselho da Wine. Foi por quê? Porque chegou no momento, 11 anos aqui, certo? Mais 5 lá. Eu estava muito no operacional e com muita paixão. Muita paixão. E a gente estava indo para abertura de capital. E precisava de tomar algumas decisões e de ter algumas reestruturações realmente necessárias para que o mercado entendesse que a gente estava pronto. Então, e precisava de muito mais velocidade. Então, eu entendi que eu não era a pessoa para naquele momento estar fazendo aquelas mudanças. E aí, me chamei o conselho e falei, vamos fazer aqui, vamos trazer alguém, vamos botar alguém no meu lugar que já tenha passado por isso. Eu quero olhar a Wine de forma estratégica. A gente fala assim, eu quero entrar dentro de um helicóptero, subir e olhar a companhia de cima. Eu estou muito aqui na operação, eu quero olhar de cima para quê? Os próximos 10 anos. E eu não estava conseguindo mais entregar isso. Eu estava uma empresa muito grande, eu estava muito operacional. Eu queria olhar o estratégico.
E aí fui para o conselho e abri mão. Eu abri, normalmente eu não tive nenhuma pressão para poder a gente ter um presidente que hoje está ainda como CEO, como Marcelo, está fazendo um trabalho incrível, a empresa estruturou muito mais, né, com suas análises, com seus KPIs, com seus dashboards, está tudo muito melhor de quando eu estava na frente. Porém, de quando eu estava, eu construí até aquele momento uma empresa que era necessária para que daquele momento para frente ela tivesse uma outra visão. Esse é um ponto que eu ia comentar na sua fala, justamente a jornada, quando você sai do papel de CEO e executivo e vai para uma cadeira de conselheiro, presidente do conselho, existe às vezes um mau entendimento do papel do presidente do conselho. O presidente do conselho vai ditar toda a estratégia, vai ter uma visão vai conseguir, como você falou, né, subir no helicóptero e dar a orientação estratégica que talvez naquele momento, né, além de resguardar todo o processo de transição, de ter você no conselho, fundador da empresa no conselho, assessorando ali, ditando um pouco os caminhos para a diretoria executiva, mas também te dá a liberdade de olhar estrategicamente para o negócio no longo prazo, né? Então, essa transição me soa como uma excelente prática de gestão de governança corporativa, né, mitigando a ausência do líder ali principal da empresa, né, que durante anos foi o líder da empresa. Eu queria fazer uma pergunta mais de cunho pessoal, Rogério, nesse aspecto, que você fez um recente depoimento sobre isso, né? Qual que é o seu sentimento, cara, quando você vê tudo que você construiu, implantando essa visão de vantagem competitiva, de se diferenciar no mercado, alcançando as metas que você colocou de vendas, de ser o maior player de vinhos mundial, imagino que alcançaram isso daí, né? E depois de realizar a venda, que muitas pessoas às vezes vão entender isso, mas é realizar o negócio ali, é encerrar o ciclo, né? Como é que você pessoalmente vê essa sua jornada na Wine e qual a avaliação que você faz alguns dias depois de ter concretizado esse ciclo dentro da Wine? Eu fiz um depoimento, deixei muito claro, assim, em termos de sentimento, obviamente a gente tem dois sentimentos muito fortes. O primeiro é um sentimento assim de, poxa, de saudade, de tristeza boa, porque é até difícil entender uma tristeza. O que é uma tristeza boa? É que você está triste, sentido, mas você está confortável, você está conformado, né, com aquilo que está acontecendo. Você gostaria de estar lá? Sim, é como se fosse um filho. É como se fosse filho, não, é um filho. Mas aí quando você vai para o outro lado, bom, eu formei meu filho na melhor faculdade do mundo. Ele está pronto para o mercado e o mercado já olha para ele e fala assim, e o mercado tá brigando por ele, está querendo ele. Então isso aqui é muito legal porque profissionalmente, e quando a gente fala de empreender, é um ciclo que a gente chama, em termos aí das rodas dos empreendedores, é um ciclo perfeito. Uhum. Você idealiza, você executa, você cresce, você vende participação para fundos de calibre mundial, você profissionaliza, você prepara para abrir o capital, você está com a empresa completamente liderando o mercado mundial e você recebe uma proposta para poder vender a sua participação, que não é mais majoritária, porque ao longo do tempo você vem vendendo, você vem diluindo, você vem tendo todo um conjunto de outros atores dentro do quadro societário, que faz sentido e que fala com tudo que você, lá atrás, há 15 anos atrás, sonhou. Eu sonhei em ter uma empresa internacional, eu sonhei em ter uma empresa com mais de 1.000 colaboradores, eu sonhei em ter uma empresa com faturamento acima de 1 bilhão, eu sonhei em ter uma empresa que vai abrir o capital, a Wine está pronta, eu deixei a Wine preparada, a janela abriu, ela está completamente, ela é uma empresa aberta, não listada, com todo o nível máximo de governança. Eu sonhei em ter sócios incríveis, né, extremamente renomados. Então, assim,
tudo que foi planejado, de uma forma ou de outra, foi concretizado. E um ciclo, ele se fecha quando você entrega para o mercado aquela sua obra. E você é remunerado, muito bem remunerado por isso. Isso é legal, isso é um reconhecimento do mercado, porque seria diferente lá, você fez o exit, mas você fez o exit, pô, a empresa devendo, a empresa aí você meio que vendeu e saiu, deixou a despesa. Não, não é assim. Vendeu ela no... Vendi uma empresa performando, liderando, valorizada e tudo bem, faz parte. E isso me dá uma tranquilidade, uma realização pessoal e profissional e agora uma condição de executar outros projetos. Que eu tenho outros projetos, eu tenho muita energia ainda para empreender, quero fazer outros negócios, quero dar um retorno para a sociedade daquilo que eu tive, daquilo, né? E aí você tem a minha atuação no Vale da Muqueca, no União ES, você tem todas essas minhas participações na parte social, que eu acho que é correto, né? Eu não cheguei aqui sozinho. Eu cheguei aqui porque a sociedade, né, o mercado me ajudou, então nada mais justo do que retornar um pouco disso tudo para cá e executar os meus novos planos, que são muitos. Eu só preciso agora abraçar alguns deles e seguir. Rogério, fazendo um paralelo exatamente com a sua história, a gente nasceu aqui nessa terceira temporada, tivemos um crescimento vendendo um pouco de como criar um bom negócio, para que as pessoas pudessem torcer também pelo nosso conteúdo, pelo nosso podcast, fazendo o amadurecimento do que a gente se propôs a conversar hoje em relação a como é que foi a sua trajetória, o nível de governança que você conseguiu construir, tudo aquilo que foram as bases da sua trajetória, do seu crescimento, de todas as pessoas que participaram da sua jornada também. E, infelizmente, a gente vai precisar fazer o exit do episódio, encerrando o início dessa temporada, mas encerrando o episódio, acho que não tinha melhor forma da gente fazer isso. Eu queria que você colocasse para a gente as suas palavras finais aqui dentro do episódio. Eu entendo que você trouxe uma perspectiva e para mim fez muito sentido quando eu tive contato com ela e eu diariamente tento implementar isso, que é o conceito das 3 bases, né? De você enquanto indivíduo, né? Olhar para a sua saúde, para a sua família e para o seu trabalho nessa ordem. E eu entendo que você, além de empreendedor, sendo também um indivíduo completo que se utiliza dessas bases também para tudo que você se propõe a fazer na vida, queria que você pudesse deixar para os empreendedores, para os gestores que estão acompanhando esse episódio, um aprendizado, uma mensagem de esperança, aquilo que você considera que talvez seja aí algo que as pessoas vão conseguir internalizar e certamente vão conseguir impactar negócios, mas principalmente a vida de muita gente nessa jornada empreendedora. Boa. Algumas coisas são muito importantes, né, para quem quer realizar um sonho. Realizar um sonho, empreender, colocar em prática o seu projeto. Coragem é uma delas. Coragem. E quando a gente fala de coragem, é ter coragem mesmo. É ir aonde você tiver que ir buscar a realização do seu projeto. Não é fácil. Eu sempre digo o seguinte, onde é que está a linha de corte de quem consegue romper e empreender e de quem fica? É na aversão, nível de aversão de risco, né? Quem consegue correr mais risco, vai mais longe. Quem consegue correr menos risco, fica pelo caminho. Aí eu faço sempre uma brincadeira, assim, eu estou dando uma palestra, alguma coisa, falando, mas quem quer ser meu sócio aqui? Eu quero ser, então tá bom. Nós dois, você tem carro, vamos vender nosso carro agora e vamos investir 100% no negócio. Nesta hora, 80% sai. Por quê? Vender meu carro? Como assim vender meu carro? Não posso vender meu carro? Não. Cara, olha só, você está afim de realizar um projeto, você tem que acreditar mais que tudo nele. Você tem que ter claro de que você vai correr risco. E quem que vai correr risco é você. Não é quem está entrando com você, quem está trabalhando para você, é você. Por isso que você é o empreendedor, por isso que a sua remuneração lá no final, em termos do equity, é maior, por isso que nem todo mundo vai ser empreendedor e nem todo mundo vai ser empresário, porque correr risco não é para todo mundo.
Eu conheço pessoas que têm assim, não vou pegar um empréstimo no banco porque eu não sei se eu vou pagar. Cara, eu vou pegar, eu não sei, não, vou dar um jeito para pagar. Eu vou dar um jeito para pagar, mas eu vou pegar porque eu tenho que realizar isso. Então, primeiro assim, te entenda que para empreender você tem que ter uma certa relação com o risco. Segundo, humildade. Você não sabe de tudo, cara. Você precisa de gente melhor do que você do seu lado. Você tem a ideia, você tem a vontade de executar, mas você não sabe tudo. Busque estar de verdade do lado, se relacionando com pessoas que saibam mais do que você, as coisas que você não domina. E terceiro, cuide da sua saúde. Não existe empreender doente. Não existe executar no sonho doente. Não existe trabalhar 24 horas por dia sem energia e sem saúde. Um empreendedor, um líder sem energia, sem saúde, não contagia seu time. E a gente sem saúde, cara, a gente não entrega nada. Porque quando a gente não tem saúde, a gente só sonha com a saúde. Mas quando a gente tem saúde, a gente sonha com um bocado de coisa. Então, se você quer sonhar com muitas coisas, cuide da sua saúde, seja humilde, estude, aprenda, se relacione com pessoas boas e entenda que você vai correr risco mais do que qualquer outra pessoa. Para mim, isso aqui é o que vai drivar a sua jornada empreendedora. Fantástico. Rogério, não tinha jeito melhor da gente começar essa terceira temporada. Vários insights, ainda bem que fica gravado, que a gente pode voltar aqui e ver várias vezes. Cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e desejo muito sucesso aí nas novas iniciativas empreendedoras. Sei que você está fazendo várias delas e, cara, é muito bacana ter tanto insight e colher tanta coisa bacana nesse primeiro episódio. Obrigado aí por ter aceitado. Eu que agradeço o convite e acompanhe aí @ogestor para você poder estar por dentro aí das dicas aqui dessa dupla incrível, gente. Vamos lá. Muito bom. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com uma pessoa que você acha que vai fazer a diferença na vida dela. E fica com a gente para os próximos episódios. Essa temporada está só começando. A gente tem todos os outros episódios da primeira e segunda temporadas também com pessoas incríveis e jornadas que fizeram diferença e impactaram a vida de inúmeras pessoas. Muito obrigado, um abraço, valeu e até a próxima.